E aí galera do terceirão, beleza com vocês? Hoje a gente vai fazer parecido com o que tem rolado na física, né? Então uma revisão. Vou resolver algumas questões aí de matemática 2 do que vai cair na prova bimestral de vocês, né? Vai ser a parte do ponto e a parte da reta. Circunferência já é relativa ao segundo bimestre, beleza? Então vamos começar aqui com uma questão que envolve plano cartesiano. Plano cartesiano é o primeiro conteúdo que tem, certo? Aquele esquema lá dos quadrantes. Aí, vamos ver aqui. Se eu tenho dois pontos, um ponto A ao quadrado menos 8 e 1, e tem um ponto B, 4 e B menos 4. Eu quero saber os valores, quero saber quanto é que vale A e quanto é que vale B, de modo que esses caras aqui, ó, esses dois pontos pertençam ao eixo das abscissas e ordenadas. Para quem não lembra, a abscissa é o eixo X e as ordenadas é o eixo Y. Beleza? E aí, como é que eu sei? Bem, se elas pertencem a um plano cartesiano, significa que elas vão estar ali no mesmo plano. Ou seja, o x vai ser igual ao x, né, não? E o y igual ao y. Bem simples, certo? Então, primeiro, a ao quadrado menos 8 tem que ser igual ao 4. E segundo, o b menos 4 tem que ser igual a 1. Pronto. Bem facinho para descobrir os valores de A e B. Tá? Ora, isolo o ao quadrado aqui, ó. Vai ser 4 mais 8. Ao quadrado igual a 12. A igual a raiz quadrada de 12. Não tem valor exato, né? Você fatora. No caso, eu vou transformar só na multiplicação. O 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. O 4 tem raiz quadrada, que é 2. Pula para fora. E a raiz quadrada do 3 continua. Pronto, tá aí. Encontramos o valor de A. E B está mais fácil ainda, né? Isolo B. 1 mais 4. Tá aí o B igual a 5. Pronto. Então, quando ele quiser saber os valores de alguma incógnita dentro de um ponto do plano cartesiano, nós precisamos de no mínimo 2 pontos para que a gente possa igualar os casos aqui, né? Para a gente descobrir o valor da incógnita. Beleza? Bom, a primeira questão, bem tranquilo. Eu vou ficar alternando, vou fazer uma do início e uma do fim, né? Para caso, se não der tempo, a gente poder aí relembrar no geral, né? Ponto e reta. Próxima questão. Bem, nosso próximo tópico vai ser área do triângulo, tá? Como eu disse, estou fazendo opostos, né? Começo e fim. Área do triângulo. Como é que eu formo um triângulo, galera? Um triângulo ele precisa de no mínimo 3 pontos, né, conectados. Você vai ter o plano cartesiano e aí posso ter pontos em diferentes posições. Quando eu conectá-los, eu vou formar um triângulo. Beleza? Então preciso de um ponto, de 3 pontos, não necessariamente ABC. E aí o que eu faço? A área é a compilação desses dados aqui, ó. E a compilação disso aqui nada mais é que o determinante, certo? A área de um triângulo, da forma
algébrica é base vezes altura, dividido por 2, né? Multiplicação é determinante, galera. Determinante é uma multiplicação. Certo? Ou seja, para a gente calcular a área de um triângulo analiticamente, a gente vai fazer o determinante, o det, dividido por 2. A base vezes a altura dividido por 2. Pronto. O módulo do determinante, porque o valor pode dar negativo, certo? Aí se der negativo, fica positivo por causa do módulo, né? Não existe área negativa, tá bom? Então, se eu tiver 3 pontos aqui, deixa eu ver, ponto A, exemplo, ponto A, 5 e 2, o ponto B, 3 e 5, e o ponto C, 1 e 0. Como é que vai ficar? Calcular o determinante. Determinante, coloco o ponto A, 5, 2, o B, 3 e 5, e o C, 1 e 0. Completo a terceira coluna com 1. E aí o que eu faço agora? Repito o 1 aqui em cima, o 5 aqui embaixo, o 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Primeiro, multiplica tudo, né? Ó. Multiplica tudo. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, mais o sinal ele permanece, tá? 5 vezes 5 vezes 1, 25, e aqui dá 0. E aí, voltando, o que acontece? O sinal ele inverte, né? Quando você volta, tá? O sinal fica invertido. Aí aqui dá 6, aí fica menos 6. Aqui dá 5, fica menos 5. E aqui dá 0. Tá? 27 menos 11, que dá 16. Aí, ó. O valor do determinante deu 16. E a área do triângulo é o determinante dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Geralmente você encontra isso aqui nas respostas. 1A, unidade de área. Beleza? É isso aí, galera. Área do triângulo. Vamos para o próximo agora, voltando lá para o início. Próximo ponto, próximo tópico, distância entre 2 pontos. Isso aqui a gente viu demais, né? A formulazinha, você tem o plano cartesiano, aí você tem um ponto A e um ponto B. Isso aqui forma uma hipotenusa de um triângulo, né? De um triângulo que sai a partir disso aqui, né? Dos catetos de um... que são valores que a gente encontra aqui, né? Ó, relacionado ao Y e relacionado ao X. Isso aqui a gente já viu demais, tem uma aula falando sobre isso. A gente precisa lembrar o quê? Que a distância entre 2 pontos, ó, o ponto A e B, vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Pronto, é só isso que a gente precisa saber. Precisamos ter cuidado com essa resolução aqui, né? Vou colocar aqui um exemplozinho pra gente. Exemplo. Qual é a distância entre os pontos A, 4 raiz de 3 e 5, e B, 6 raiz de 3 e 3. Coloca nos valores bem complicadinhos aí pra gente ver como é que vai ficar, né? Então a distância entre esse ponto
Lembrando que aqui pode ser qualquer coisa, né? X, Y, coração, quadrado, G, H, então, enfim. Raiz quadrada de, ó, aqui é o XA e aqui é o YA, XB, YB. Cuidado para não se confundir. Né? Aplicando aqui a fórmula, XB menos XA. X do B, ó, 6 raiz de 3. Menos o X do A, que é 4 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Mais YB menos YA. 3 menos 5 ao quadrado. Distância AB vai ser... Isso aqui é o que, ó? Quando nós temos a raiz é como se fosse um x ou um y. Nós só podemos fazer soma e subtração de radicais quando o radical é o mesmo, quando a raiz é igual, beleza? Como se fosse 6x menos 4x, 2x. Só que aqui no caso é 2 raiz de 3, beleza? Ao quadrado, mais, aqui tem a raiz, né? 3 menos 5 dá menos 2 ao quadrado. Então essa distância aqui vai ficar raiz quadrada de... Tem que ter cuidado, as duas coisas estão levadas ao quadrado, que é a multiplicação. 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 3 ao quadrado, se corta, né? Ó, sobra só o 3, mais qualquer número negativo elevado a um expoente pai, ele fica positivo. Então, a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá? 4, beleza? E aí, essa distância entre dois pontos vai ficar 12 mais 4. Olha aí, que perfeito, né? Ó, raiz quadrada de 16. Aí, ó, a distância entre o ponto A e B é igual a 4. Olha aí. Tranquilo, né, galera? Vamos para a próxima. Bem, no próximo caso agora a gente vai falar de reta, né? Quase tudo aí já está envolvendo reta, né? Pontos, forma reta. Então aqui, vou botar aqui a equação da reta. Por exemplo, se a gente tiver plano y e x, tiver essa reta aqui, ó, que é 3 e aqui é 1. Como é que a gente faz para descobrir essa reta? Bem, agora quando eu fiz o triângulo, foi que eu fiz, coloquei 3 valores, preciso de 3 pontos, né? Então, toda vida que eu vou fazer a equação da reta, eu preciso de 3 pontos. E aqui na questão me dá 2 pontos, certo? Eu tenho esse aqui que vale 0,3. Por que é 0? Porque ele está sobre o eixo y. Então, é 3 em y e 0 em x. E eu tenho esse outro ponto aqui, que ele é 1 em x, e como ele corta o eixo x, ele é 0 em y. Preciso de um outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é um ponto P qualquer, sempre igual a x e y. E aí faz o que mais se faz em equação de reta, que é calcular o determinante. Ó, como é que eu faço para descobrir a equação dessa reta aqui, ó, nesse gráfico? Um exemplo. Vou fazer o determinante. Determinante. Primeiro eu coloco o ponto P, x e y. Depois, tanto faz a ordem que você vai colocar. Primeiro você coloca o x e y em cima. E depois isso aqui não vai influenciar não. Tá? Completa a última coluna com 1, né? Por que a última coluna é 1, professor? Porque é algo bidimensional, não é tridimensional. Né? Pronto, quanto é que vai dar esse determinante? O que a gente faz aqui, hein? Repete o 0 aqui em cima. Repete o x aqui embaixo. Repete 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Multiplica tudo aqui, ó. 0. Aqui, 0. Aqui, 3.
sinal ao contrário, né? Ó, dá y, aí fica menos y. Aí voltando, 0 aqui, ó, qualquer coisa vezes 0 é 0, né? E aqui, menos 3x igual a 0, certo? Lembrando aqui que quando se faz uma reta, o determinante tem que dar igual a 0. Lá na área do triângulo ele não tem que dar diferente de 0, porque os pontos não estão alinhados para formar um triângulo. É à toa que isso é a condição para o alinhamento de 3 pontos. É o determinante dá igual a 0. Tá aí, ó, já relembra. Para alinhamento, se tiver uma pergunta, verifique se os números estão alinhados. Pronto, iguala tudo a 0, né? Faz os 3 pontos igual a 0. A equação da reta é a mesma coisa. Coloco só em ordem x, y e coeficiente aleatório, né? Fica menos 3x menos y menos 3 igual a 0. Pronto, tá aí, ó, equação da reta. É isso aí. Passa. Beleza. Vamos fazer uma outra questão sobre reta. Vamos de coeficiente angular também, que é um outro tópico importante da reta. Coeficiente angular. O que é isso? É a inclinação da reta, galera. Você tem o plano cartesiano, y e x, e você tem uma reta qualquer. Pronto. Aí, uma reta, todos os pontos, eles vão te dar o mesmo valor de equação de reta, né? Então, o que acontece? Aqui forma uma coisa que se chama ângulo, né? Um vérticezinho aqui, ó. E aí isso aqui é chamado de coeficiente angular. O coeficiente angular vai depender do que? É uma espécie de triângulo, né? Então vai depender disso aqui e vai depender disso aqui. Quem é isso aqui? Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo X. Pronto, moleza. O coeficiente angular, ele é calculado pelo ΔY dividido pelo ΔX. O que é o delta? Final menos inicial. Então, geralmente é o quê? YB menos YA, XB menos XA. Pronto, só isso. Molezinho demais. Se eu quiser saber o coeficiente angular entre dois pontos, o ponto A 1 e 2, e o ponto B menos 2 e menos 1. Aplico só isso aqui, ó. O coeficiente angular é YB menos YA, XB menos XA. XA, YA, XB, YB. O M vai ficar igual a menos 2, menos 2, XB, menos 2, menos 1. Menos 4 sobre menos 3. Não dá para dividir, né? Mas só que menos com menos dá mais. Então, aí, ó, o coeficiente angular, 4/3. Muito simples demais a questão, né, galera? Pronto. É isso aí. Pronto, galera. É isso aí. Aí tem ponto médio, né, para se relembrar. Tem alinhamento de 3 pontos. Se fosse um quadrilátero, para calcular a área de um quadrilátero, né, ó, só para dar uma pincelada final. O que é um quadrilátero? São dois triângulos. Se você tem o eixo Y e X, você tem um ponto bem aqui, outro ponto aqui, outro bem aqui, outro bem aqui. E aí o que acontece? Isso forma um quadrilátero. Digamos que aqui seja A, B, C, D. Como é que eu calculo essa área aqui? Bem, para você calcular essa área, você vai ter que dividir em dois triângulos. Ó. Você calcula o triângulo AB,
D e o triângulo BCD. E aí soma as áreas e aí você tem uma área do quadrilátero, do pentágono, do hexágono, é desse jeito. Você vai dividindo em vários triângulos e soma as áreas. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí os exercícios e tal. Tamo junto, galera. Valeu!